tudo tranquilo? Estamos continuando então a aula de independência do Brasil, processo de independência. Falamos lá da questão, né, na outra aula, falamos da questão do período joanino, que é relevante, daí aquele processo lá entre 21 e 22. Agora, tem um outro momento logo depois da independência, que é muito interessante, que é o seguinte: quando Dom Pedro grita independência ou morte aqui no estado de São Paulo, eu digo aqui porque eu estou no estado de São Paulo, quando ele grita independência ou morte, o pessoal aí, não sei onde você está, aliás, escreve aqui embaixo para mim onde você está, de onde você está assistindo minha aula. Eu acho super divertido conhecer as diversas cidades que eu nem conheço, nunca ouvi falar, e de repente tem alguém assistindo. Eu acho demais essa experiência, né? Então, eu estou dizendo aqui do estado de São Paulo, quando ele diz no estado de São Paulo independência ou morte, o pessoal na Bahia e no Pará olha para o Dom Pedro e fala, pô, independente, legal, hein, ó, parabéns, vai com fé. Eu vou continuar ligado a Portugal. Ou seja, Pará e Bahia, que tem uma população portuguesa muito grande e que tem uma relação muito direta com Portugal, por conta de drogas do sertão, por conta de cacau, por conta de outras questões, Pará e Bahia vão falar, não, não quero, independente, para mim é melhor ficar do jeito que está. Mas, ó, fica à vontade. E isso vai trazer um problema imenso, porque nós vamos precisar fazer uma guerra, né? Dom Pedro vai fazer uma guerra, vai declarar guerra a esses dois estados, né? Tem aí uma guerra importante, né? Que eu estou tentando lembrar, me fugiu, o tambor, como é que chamava o tambor que morreu? Escreve aqui embaixo para mim, o Tambor Maravilha, não é Tambor Maravilha, como é que chama? Aquele personagem célebre que tem até um quadro pintado dele, né, que ele morreu e está sendo acudido por soldados e está sendo acudido por populares, né? Qual que é essa guerra? É uma guerra bastante relevante, uma guerra importante. A gente não pode achar que no Brasil não tivemos guerra pela independência, tivemos sim, tanto contra Portugal como guerras para a manutenção da unidade territorial. Anota aí bonitinho, manutenção da unidade territorial. Tá? Foi um desrespeito à vontade do Pará e à vontade da Bahia. Anexamos à força, eles não queriam, ou vocês não queriam, né? Então é uma guerra. Claro, uma outra região que não queria era o pessoal da Cisplatina, que hoje a gente chama de Uruguai. Dom Pedro fala, não, porque a gente tem o nosso direito, porque a gente tem o nosso país, tal, o uruguaio, né, o da Cisplatina, ele vai dizer, pô, eu também acho, eu concordo, eu nem falo português, eu falo espanhol, fui colonizado por espanhóis, então, ó, bicho, governa você aí que eu vou fazer o meu país. E Dom Pedro diz, não, eu quero você no Brasil. E também precisa invadir a Cisplatina. Claro que para invadir esses territórios a gente não tinha praticamente um exército, uma força armada, então nós vamos contratar mercenários ingleses, Lord Cochrane, né? Especialmente, vamos contratar esses mercenários ingleses, vamos pagar uma fábula, esse cara vai invadir diversos, né? A Bahia vai invadir o Pará e vai conseguir fazer a manutenção da unidade territorial. Tá? Então vamos manter isso daqui. Se eu contratei mercenário, eu preciso pagar o mercenário. E pagar o mercenário é um negócio que dá trabalho. Porque eu vou precisar aumentar impostos. Repara, primeira medida do Dom Pedro, contratar mercenário para bater no povo. Segunda medida do Dom Pedro, aumentar impostos para pagar o mercenário que vai bater no povo. Então você está pagando para apanhar, literalmente. Uma loucura. Bom, aumento de impostos, mercenários, mas unidade territorial mantida. Aí eu vou propor para você uma brincadeira, veja aí se você consegue fazer ou não. Né? Eu sempre proponho para os meus alunos em sala de aula. Aproveita um momento que tiver a família reunida, o maior número de membros da sua família reunido. Nesse momento, olha no fundo dos olhos da família inteira, assim, passa nos olhos de todo mundo, e diz o seguinte: de hoje em diante, sou uma pessoa independente. O que será que acontece? Aqui em casa, eu nem sei o que acontece. Eu tenho duas filhas, eu não sei nem o que acontece se uma delas me fala um negócio desse. Se eu dissesse para os meus pais, eu também nem imagino. Tenta pensar e dizer, anunciar de brincadeira. Vê o que acontece.
Cara, não é porque você declarou que você está independente que você é independente, concorda? As pessoas precisam te ver como um país independente, ou como uma pessoa independente. Então, quando o Brasil declara independência, todo mundo olha para Portugal e fala: e aí, Portugal está mesmo independente? E Portugal vai ter que dizer que sim ou que não. E para Portugal dizer que sim ou que não, significa que Portugal vai negociar com o Brasil, a Inglaterra entra no meio para fazer o intermédio, e os Estados Unidos já falam: não, eu topo. Brasil, para mim, Brasil existe, tá aí, firmão. Ó, Brasil, se precisar de dinheiro, tamo junto. Porque para os Estados Unidos, eles estão naquela doutrina Monroe, lembra a doutrina Monroe, que significa América para os americanos? Então, quanto menor a presença de europeus na América, melhor para os Estados Unidos. E é justamente aí que entra a jogada. É justamente aí que eles falam: bom, então se o Brasil está independente, o Brasil está independente, Portugal vai embora. Só que Dom Pedro é filho de Dom João e é muito ligado, esse Dom João é muito ligado à Inglaterra. Né? Desde o século XVII, Portugal está muito ligado à Inglaterra. Então a Inglaterra vai colocar o pé no Brasil, vai emprestar dinheiro para o Brasil, pagar uma indenização a Portugal, né, de 2 milhões de libras, e a Inglaterra ainda vai dizer o seguinte: olha, Brasil, eu quero que os tratados de 1810 permaneçam valendo. Essencialmente, o que são os tratados de 1810? Vantagens comerciais e vantagens para os cidadãos ingleses. Vantagens comerciais porque os produtos ingleses serão mais baratos no Brasil, e vantagens para os cidadãos ingleses porque os cidadãos ingleses só podem ser julgados, né, pela legislação inglesa, por ingleses e tal, que depois vai dar um rolo danado na questão Christie no segundo reinado. Né? Desculpa o spoiler, mas lá na questão Christie, daqui a 40 anos, a casa cai bonito por causa disso daí. Tudo bem? Bom, de novo, empréstimo e dependência em relação à Inglaterra. Na próxima aula nós vamos conversar sobre a Constituição Imperial, ou seja, agora que a gente declarou independência, que país nós vamos construir? Fica aí, vamos continuar estudando. Vai trocar a aula, você vai tomar uma água e continua aqui comigo. Até mais.